Eu peço nesse momento por todos aqueles que estão assistindo essa palestra, que o Senhor visite os seus lares, que o Senhor os abençoe, purifique suas águas, que o Senhor possa escutar o coração de cada um, possa fornecer aquilo que é necessário, dar forças para superar as dificuldades. Pedimos, Pai, para aqueles que não estão presentes também, que estão em qualquer outra atividade, nós nos lembramos de todos os seus filhos, nossos irmãos, aqueles que estão acamados, hospitalizados, aqueles que estão nas ruas, nos guetos, aqueles que estão encarcerados, para aqueles irmãos, Pai, que ainda não sentiram a tua misericórdia ou não se sentem filhos merecedores de voltar, assim como o filho pródigo que voltou para o seu pai. E agradecimento, Pai, por mais essa oportunidade de aprendizado, mais oportunidade de aprendermos para colocarmos em prática. Que nessa noite essas palavras possam tocar nossos corações e nos motivar a agir em nossa própria vida e na vida do próximo. Nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, que assim seja. Bem, estamos aqui hoje para continuar, né, o estudo dessa obra, cujo tema, né, o próprio Nazareno diz que devemos praticar 7 vezes 7 e muitas vezes, que é o perdão. E o diálogo, o que é dentro do perdão? É a ferramenta única para que isso possa acontecer, para que o perdão possa acontecer. Então, hoje, nosso estudo é baseado no capítulo 8 e 9, nessa jornada que estamos acompanhando, né, desse casal, né, Luísa, Onofre, o Henrique, o seu filho. Só para a gente contextualizar, né, e depois eu vou entrar aí pelos menores. O que acontece? Né, a gente já soube até agora, né, que o Henrique ele desencarna. E o desencarne do Henrique traz profundas, como que eu poderia dizer, profundos sentimentos à tona nesse casal. Então, quem era Onofre? Onofre, antes do nascimento do filho, ele era tido ali como uma pessoa muito carrasco nos negócios, muito austera, muito dura. Mas, com o nascimento do Henrique, o que aconteceu? Ele se tornou um marido melhor, mais amoroso, né? Então, ou seja, trouxe uma renovação para ele. Agora, o que muda na vida de Onofre? Exatamente a partida e a morte, né? A partida prematura do Henrique. Isso faz com que ele volte a ser aquele Onofre de antes, duro, carrasco, totalmente voltado ali para o trabalho. E a gente viu Liane falando na semana passada, né? Até a relação dele com a esposa, porque ele não aceita que ela estivesse seguindo em frente, e ele não, envolvido em sua dor. Então, ou seja, este evento ele começa a causar um problema dentro da família. E aí o que a gente vê? A gente vê o Onofre com uma reação, a gente vê Luísa com outra, né? O Onofre volta à sua personalidade cruel, né? Mergulha no trabalho, cobrança, né? Uma cobrança implacável, enfim, tudo aquilo que ele tinha começado a mudar com a chegada do Henrique. Se distancia, chega ao ponto de se distanciar da sua esposa, dorme em quartos separados. Olha a dinâmica que vai acontecendo. E a Luísa, do outro lado, o que ela percebe com isso? Ele não me ama, ele vai me trair. Ela faz o que dentro da neurolinguística a gente sempre usa, né? Fala da leitura de mente. Né? A gente olha a pessoa e imagina o que está passando na cabeça dela, mas ninguém consegue compreender o universo particular que existe dentro de cada um de nós. Esse universo particular, eu gosto muito, eu repito muito essa frase de Madre Teresa, né, que ela diz que quem julga não tem tempo de amar. E o julgamento, o nosso julgamento com o outro é o quê? É essa impossibilidade que a gente tem de ver o universo do outro. E o outro vive o seu universo. Então, o diálogo também passa por isso. A gente não consegue enxergar o universo do outro, a dor que o outro está sentindo, o momento que o outro está sentindo. Então, é o que acontece nessa dinâmica. Da mesma forma, o que acontece? A Luísa olha para o marido e ele está lidando com as coisas do jeito dele.
O marido, Onofre, ora para Luísa, e como que Luísa está passando por isso? Luísa se busca o conforto da perda do seu filho na religião, na caridade. Então, ela tenta, de todos os jeitos, seguir em frente. E a gente vê, inclusive, no livro, o Henrique feliz por isso, que a mãe dele está continuando, buscando forças, independente da saudade e da dor. E aí a gente está vendo como que as pessoas lidam com a dor. Enquanto Onofre está totalmente, né, preso na sua dor, Luísa tenta ressignificar essa dor. E o que acontece? A gente vai notar que o que a gente fala, o que a gente pensa, ele vai transformando a nossa realidade. A gente já escutou isso várias vezes em várias palestras, tem vários livros que falam sobre isso. Por quê? Porque essa relação, né, da palavra, a palavra, né, a gente vê isso no início da Bíblia, né? E o verbo se fez carne. Então a palavra tem um poder muito grande. A palavra, o pensamento precede a palavra. E muitas vezes nós construímos um diálogo sem palavras, mas um diálogo interno. E esse diálogo também é formado por pensamentos. E a gente vê na literatura, né, no caso deste livro, no perdão, que até o ambiente do Onofre, que o escritório visualmente, materialmente, né, o livro narra que tem móveis bonitos, uma bela arquitetura, mas quando a gente olha pelo aspecto espiritual, está tudo turvo, sabe? Um cheiro ruim. Então, ou seja, isso é fruto desse diálogo, dessa comunicação incessante. Então, nós temos nessa relação o quê? Duas pessoas que aí, nesse caso, representam um casal, mas temos que entender que o diálogo ele faz parte da sociedade, da dinâmica das relações. Se a gente olha lá quando nós iniciamos o nosso processo evolutivo, quando nós estávamos lá, né, vamos dizer assim, lá no reino, né, no início do reino hominal, como que a gente começa essa parte do diálogo? De onde surge o diálogo, a palavra? Qual é a primeira comunicação que a gente vê lá atrás, né? Dos símios, né? Quando a gente estava naquele processo? A comunicação era tátil. Catava piolho, fazia carinho, ou cutucava para acordar, né? Para chamar a atenção. Só que à medida que os grupos vão evoluindo, houve uma necessidade de quê? Uma elaboração maior na comunicação. Quando a gente pega a própria literatura, né, Evolução em Dois Mundos, André Luiz já começa a narrar sobre isso. Por quê? Quando nós estávamos lá, e a espiritualidade viu que a nossa inteligência primária precisava se expandir, que os engenheiros siderais fizeram? Começaram a trabalhar a nossa vocalização, para que aí, o que acontece? Se está vindo, né, alguém, e aí nasce do princípio da sobrevivência, e o que o diálogo hoje na nossa sobrevivência, né, na nossa vida? É a mesma coisa do que lá de trás. Então, não tinha como eu avisar, né, vamos dizer assim, a um amigo meu ou um parente meu que um animal estava vindo sem que eu falasse. Daí começa a emissão de sons. E aí aumenta também a nossa responsabilidade. Então, ou seja, este veículo, a fala, ele é o alicerce do pensamento sobre o qual a lei da sociedade é regida. Por quê? Porque é através do diálogo que nós vamos construir a sociedade. Então, quando a gente fala de leis hoje, a gente está falando de um diálogo da sociedade em prol de uma coisa, em prol de uma missão, em prol de uma razão. Isso é construído como? Através do diálogo. Diálogo entre as pessoas que vão se unindo, todo mundo tem o mesmo problema, e aí as coisas vão acontecendo. Então, o próprio Livro dos Espíritos diz que a interação entre todos nós, ela faz parte. E aquele que não se comunica, aquele que não dialoga, ele está indo contra a lei divina. Por quê? Porque a gente precisa de interagir. Então, nós viemos, ao longo da nossa jornada espiritual, da nossa caminhada, a gente vai saindo desde o toque, o despertar da inteligência, a fala, aos pensamentos mais elaborados. Aí, quando nós chegamos no reino hominal, quando nos tornando homem, essa palavra ela ganha o peso da responsabilidade. Por quê?
Porque a palavra, e aí quando a gente aí acho que o melhor que traduz sobre tudo isso é André Luiz em suas obras, aí eu vou citar ele de novo, né, que ele começa a dizer o poder da palavra, como que a palavra emite vibrações, emite som. Quando a gente vai para a própria cultura indiana, a gente vê os mantras, as vocalizações, tudo isso o quê? É o uso do som. Então, profere. Então, o que acontece? Como o pensamento ele precede a palavra, aquilo que eu falo tem uma responsabilidade, ela está carregada daquela energia que a gente coloca. Então, nós já temos a primeira pergunta, nós temos hoje N estreando no papel de perguntadora. Então, ó, esqueci de falar no início, né? Quem tiver perguntas hoje, envie para N. Diga Mentira, lá. fica quietinho. Bom, nesse sentido do valor da palavra, tem uma pergunta que chegou, como o povo é médium, chegou antes, né? Chegou assim, paralelo você falando. Falar é prata, calar é ouro. De que maneira o silêncio pode ser tão prejudicial quanto a palavra mal colocada? Bem, quando a gente está pensando numa relação de comunicação, e aí voltando à história de que a gente não consegue ver o universo que existe dentro da pessoa, então o que que acontece? A arte do diálogo, e aí por isso que ele é importante, ele vai acompanhar a nossa aquisição de consciência. Então, ou seja, somente através das nossas vivências, das nossas experiências, aquilo que dá certo e aquilo que dá errado, em que momento se colocar, a gente vai aprender isso com a nossa vivência. Então, o que que acontece? Como foi colocado na pergunta, né? De que maneira o silêncio pode ser tão prejudicial quanto a palavra mal colocada? Quando é intencionalmente colocado para prejudicar. O que eu quero dizer com isso? Hoje, na atualização do, dos 10 mandamentos, a gente tem um mandamento lá de não matarás. Naquela época, o não matar era físico. Hoje, a gente já atualiza que o matar também pode ser verbal e até por pensamento. Por quê? Porque eu posso criar no meu pensamento, aí voltando nesse diálogo interno, quando acontece o diálogo interno, quando alguém faz alguma coisa comigo, eu fico remoendo aquilo o tempo todo. Então, eu estou conversando comigo mesmo. Ele é isso, ele é aquilo outro, ele pisou no meu pé, não é possível que ele não viu. Isso é um diálogo. E muitas vezes a gente verbaliza o que a gente está pensando, e outras vezes, se a gente não tiver, se a gente estiver no meio de outras pessoas, a gente vai fazer isso internamente. Mas acontece um diálogo. Então, o que que acontece? A palavra mal colocada ou o silêncio vai ser em encontro daquilo que está vindo vamos imaginar, se o que o emissor, né, a outra pessoa, se ela chega a mim para procurar alguma coisa, para buscar algum diálogo que a gente possa ter e daí produzir alguma coisa, se eu só escuto, aí o silêncio, ele não é um silêncio de escuta empática, é um silêncio, pode ser muitas vezes de eu não estou nem aí. E a pessoa fala, 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 e o silêncio, ele não é um silêncio produzido, que vai produzir um bom tom. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela precisa de simplesmente você dizer, eu te escuto, eu estou aqui. Porque muitas vezes nós queremos apenas conversar, colocar para fora. Eu não quero que ninguém me dê conselho, ninguém que fale o que eu quero, mas eu quero ter certeza que alguém está do meu lado. A pessoa não precisa trazer muitas coisas, mas ela precisa dizer aquilo mais simples. Então, o silêncio ele vai ser prejudicial tanto quanto uma palavra, e a palavra mal colocada, essa palavra que envenena a mente do outro, aquela que vai transformar a vida do outro para algo maior, que aí tem a intencionalidade. Se o silêncio também passa a ser intencional, ou seja, de não quero me expressar, não quero colocar, não quero retrucar, não, enfim, eu não quero falar nada, porque eu não quero colaborar com a pessoa. E tem isso. Então, muitas vezes, o quê? Eu não vou falar o que ela tem que fazer, mas eu prefiro me calar para não dar a oportunidade ou o caminho certo para ela.
Então, eu me calo. Esse silêncio é o que a gente muitas vezes chama de omissão. Então, ou seja, eu me calo para não dar o caminho. Quantas vezes isso acontece nas nossas relações, no nosso trabalho, com alguém que a gente não quer fazer? Então, neste momento, o silêncio ele passa a ser tão mortal quanto a palavra mal colocada. Próximo. Ah, tá. Mas aí você falou e chegou uma pergunta desse sentido. Como cultivar um ambiente onde todos se sintam confortáveis para falar e para silenciar? Muito boa essa pergunta. O que que acontece? Nós, e aí, o que que acontece? Esse ambiente, ele precisa ser construído com as pessoas que estão em nossa volta. De que forma? Com a forma das vivências, das experiências. E aí, por que que o perdão se faz? Porque esse ambiente seguro, ele é um ambiente que ele precisa ser construído. E como que ele vai ser construído? Através do diálogo e através do que vai acontecer nesse diálogo. Então, o que que acontece? E aí existe uma coisa que é uma base, que é a base de quê? Eu confiar no outro. Por exemplo, tem uma música, se eu não me falha a memória, acho que é do Renato Russo, eu só não sei o nome, ele sabe melhor do que eu, mas tem uma música que ele fala assim: eu quero ter alguém com quem conversar, de que depois ele não use isso contra mim. Não sei se vocês já ouviram essa música, mas tem uma música que fala mais ou menos assim. Então, esse é um ambiente seguro, é um ambiente que eu posso falar e aquele que está do meu lado no futuro não vai usar aquilo contra mim. Agora, como que eu vou saber disso? Somente com a vivência. Então, seja, por que que nós nos reunimos primeiro na primeiro núcleo de sociedade, que é a família? Para exercitar esse diálogo. Ali que a gente vai fazer essa construção. Um diálogo seguro entre pai e filho. E aí eu estou falando isso hoje, por quê? Porque hoje existe, tá, por causa da tecnologia, da utilização das mídias sociais, os pais estão se distanciando dos filhos. De que forma? Ah, se eu vou para um lugar, né? Eu tenho um filho pequeno, então eu quero fazer minhas coisas. O que eu faço com ele? Eu dou um celular na mão dele. Ele não vai correr, não vai brincar, ele vai ficar entretido naquilo ali. Então isso está criando o quê? Desde cedo, uma distância de diálogo. Por quê? Porque se o filho corre, o pai vai lá, fala: meu filho, você não pode fazer isso, você explica, você ensina. Hoje nós estamos terceirizando o nosso diálogo pela tecnologia. Outras pessoas estão dialogando com nossos filhos. Então, a criação de um ambiente seguro, ele só faz através do diálogo. Ele vai fazer através de erro e de acertos. E, principalmente, todos os envolvidos precisam fazer o seu exame de consciência depois de saber o seguinte: quando eu teve a oportunidade de dialogar, né? E aí, como diz, né? O ambiente seguro do diálogo. Mas aconteceu uma disfunção nesse diálogo, eu preciso de voltar para mim e falar assim: qual foi a minha responsabilidade nisso? Eu contribuí para essa disfunção ou para que isso se torne? E de que jeito eu posso melhorar? Então, a construção do ambiente onde todos se sintam seguros é responsabilidade de todos, e não de uma única pessoa. Então, eu sempre sou corresponsável pelas coisas. E esse é o papel muito importante do diálogo, a questão da responsabilidade. A gente precisa ser responsável por aquilo que a gente fala, porque existe toda, como a gente estava falando, essa psicodinâmica, né, da palavra. Então, ou seja, ela não acontece. Então, ou seja, querendo ou não, o que que nós viemos buscar nesta encarnação? Buscar consciência, buscar se iluminar, buscar ser pessoas melhores. Nós vamos construir isso como? Através do diálogo com as pessoas que estão à nossa volta. Mas nós temos que entender que somos todos espíritos em aprendizado, em escalas diferentes. Então, dentro de uma própria família, você vai ter pessoas que estão mais avançadas em determinadas áreas e mais atrasadas em outras áreas. É essa dinâmica, essa consciência que nós precisamos praticar, que nós precisamos entender, olhar para cada um à nossa volta e entender que quando ele fala alguma coisa,
Aquilo nada mais é do que é a materialização daquilo, do próprio autorretrato do espírito. Isso o próprio André Luiz fala. Ou seja, cada frase que eu pronuncio, cada palavra dita, nada mais é do que fragmentos do ser espiritual que eu sou. Então, ou seja, a gente começa a se conhecer com aquilo que a gente fala, como a gente fala, com quem a gente fala. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu preciso auto me conhecer. Então, tá aí. Deixa eu prestar atenção da forma como eu me expresso. Como eu expresso para fora. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, e um espírito chamado Lázaro, ele chama atenção para isso, de que quem eu sou fora e quem eu sou dentro. Muitas vezes eu sou um pai de família, né? No caso eu sou pai, fora da minha casa eu sou uma uva, né? Eu sou simpático, gentil, amoroso, compreensivo, compassivo, mas quando eu entro da porta do meu lar para dentro, eu me transformo. Eu não sou paciente com meus filhos, eu não dou atenção à minha esposa, eu sou rude, sempre falo gritando. Então, ou seja, nós temos que começar a fazer esse inventário de como nós estamos falando. E a palavra, a gente analisar aquilo que nós estamos sempre falando, é extremamente importante. Por quê? Porque o pensamento cria forma. A palavra ela vai potencializar. Então, ou seja, a conversa, o diálogo, ele vai funcionar como o quê? Esse dínamo que vai alimentar essas formas, pensamentos. Então, se eu quiser saber como eu estou espiritualmente, o que está acompanhando, que tipo de energia eu estou criando, eu preciso de quê? Analisar aquilo que eu estou falando. Então, para que esse ambiente seguro seja criado, a gente tem que ter consciência de que as pessoas, muitas vezes, vão falhar com a gente e nós vamos falhar com elas. Qual é o problema? Que muitas vezes a gente tenta criar um ambiente e aí o outro falha com a gente e a gente só acha que somente o outro falha e a gente não falha. Então, do meu pouco conhecimento, ainda sou um neófito nesse assunto espiritualista, mas nós precisamos de nos abraçarmos como irmãos e como pessoas falhas, todos que estão nesse ciclo, para que aí um vai auxiliando o outro a adquirir o quê? Essa segurança, criar essa segurança para que todos possam falar, serem ouvidos e entendidos, simplesmente ter a oportunidade de pedir desculpa, de perdoar, de dizer que não pensava daquele jeito. Por quê? Porque muitas vezes as palavras são ditas no calor da emoção. E quando a gente está com o calor da emoção, a gente fala coisas que a gente não quer. Eu tenho certeza que já aconteceu com todos nós que estamos assistindo essa palestra. A gente já falou coisas quando a gente estava nervoso que a gente se arrepende. Por isso que o pensamento precede a palavra. Então, como cultivar? Com a caridade, com a benevolência, com a capacidade, com a amabilidade que Jesus sempre nos ensinou. Nesse sentido, chegou uma pergunta da Janice, que é o quanto a vontade sincera de se conectar com o outro é o que faz uma conversa virar um diálogo de verdade. Então, o que acontece? Né? Primeiro, quando existe vontade, e aí, como você disse, gente, né, vontade sincera, né, de entender o outro, né, ele vai se, não é que se torna um diálogo, porque o diálogo ele sempre é verdadeiro. O que acontece são as intenções por trás do diálogo, né? O que vai produzir esse diálogo? Se vai produzir um fruto bom ou se ele vai produzir um fruto ruim, né? Porque todo diálogo no próprio estudo da dialética, o que a gente vai entender, né? O que é o diálogo? O diálogo a gente tem a forma, é o ato de falar. E a dialética é o método. Então, ou seja, em um diálogo, eu vou ter quem? Eu vou ter, de um lado, né, uma tese, eu vou ter uma antitese e vou ter uma síntese, que é o resultado desse diálogo. Então, por exemplo, qual é a nossa tese hoje? Sobre o diálogo e como isso faz com que a gente evolua
espiritualmente. Então, a tese é o quê? O diálogo. A antitese vai ser o quê? O desafio. Todas essas perguntas que vocês estão falando e nós estamos conversando, dialogando, ela vai produzir o quê? Uma síntese. O que vai ser assim? Ter o resultado disso. Ou seja, nós pretendemos, ao terminar esse diálogo hoje, sermos pessoas melhores do que nós como começamos. Então, para que esse diálogo de verdade, é exatamente o que vai acontecer. Um tem uma tese, o outro tem antitese. O que eu vou fazer com essas duas ideias? Produzir algo melhor. Então, ou seja, eu só vou conseguir produzir algo melhor, ou seja, algo que vai ser bom para mim e bom para o outro, se a gente tiver uma vontade sincera de conversar. E a vontade sincera é principalmente de compreender a outra parte. Porque, como diria o Osho, em uma vez que eu vi uma frase dele, né, nós temos uma vontade danada de estar sempre certo. E aí ele dizia, né, que quando a gente deixar essa vontade de estar sempre certo, o mundo será melhor. Então, nesse diálogo, nessa conversa franca que a gente quer se conectar, né, estar de coração aberto, entender que as pessoas em nossa volta são seres que também precisam de carinho, de ajuda, de perdão, tudo aquilo que o Nazareno nos ensinou, esse diálogo ele vai ser um diálogo de verdade. Por quê? Porque o final, o que vai ser de verdade? O final, ou seja, a síntese desse diálogo, ele vai ser algo que foi produzido de bom para mim, ou seja, eu ganhei e o outro também ganhou. E não um debate, porque um debate é quando um quer vencer o outro. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem muitos costumes, mas quando a gente vê alguns filmes americanos, a gente vê que na escola tem equipes de debate, e a equipe de debate visa o quê? Um ganhar do outro. Né? Vai utilizar a palavra de forma competitiva. No nosso caso, o diálogo ele é para fazer com que ambas as pessoas elas saiam ganhando. Temos mais perguntas? Ó, o combinado não sai caro. Temos deixado claro os nossos acordos por meio do diálogo ou esperamos que o subentendido se faça entender? Qual é o preço de se expressar? Então, outra boa pergunta. O que acontece? Vamos pegar essa frase aí. Ó. É, temos deixado claro nossos acordos por meio do diálogo ou esperamos que o subentendido se faça entender? Olha só, vamos lá. Nós temos universos, vou botar a palavra universo, que é o que veio na minha cabeça. Nós temos universos invisíveis dentro de cada um. Ninguém sabe o que o outro passou nesta vida ou em outras vidas. Por mais que a gente tenha uma relação com o outro de longa data, a gente está vendo só a pontinha do iceberg, né? Só o topo, o que está por baixo, o que molda o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas experiências, os nossos traumas. Né? Muitas vezes a pessoa é hostil porque foi utilizado o tempo todo. Então, isso é um mecanismo de defesa. E aí, quando a gente olha a pessoa, né, a gente julga, a gente acha que nós, na verdade, a gente olha sem entender, a gente não consegue compreender. E o que acontece no processo de comunicação? A gente sempre acha que o outro tem uma bola de cristal que vai entender o que está se passando com a gente. E aí é onde entra essa questão do subtendido se faça entender. Então, muitas vezes nós queremos deixar, vou usar igual a fábula de João e Maria, né? A gente vai deixar as migalhas de pão para o outro conseguir captar o nosso pensamento. E se a gente quer ter um diálogo sincero, nós precisamos ser claros no que a gente quer comunicar. Não dá para deixar subentendido. Então, se a gente pegar dentro do próprio processo de comunicação, quando a gente entra nesse campo, né, da linguagem, a gente precisa dizer exatamente o que se quer. Você tem ideia? Vou dar um exemplo muito simples. Quando um advogado entra com uma petição para requerer alguma coisa, lá no final tem 2 pedidos. Se eu não dizer tudo o que eu quero, o juiz pode dar, ele vai dar só o que está escrito. E aí a pessoa fala assim, mas será que ele não subentendeu que isso também tinha que ser, que ele também que tinha que determinar isso? Aí ele vai falar, não, eu estou seguindo o quê? O que você pediu.
né? Então, na comunicação também é assim. Nós precisamos exercitar a clareza do nosso pensamento. Agora, isso acontece como? No nosso processo de experiência, acertando e errando, acertando e errando. Eu falo um negócio, poxa, por que não saiu do jeito que eu queria? Ah, porque eu não me expressei corretamente. Eu deixei a emoção me tomar, pulei fases. A gente acha, né, que o outro já entende tudo que a gente fala, e é porque a gente preenche o outro com a nossa essência. A gente acha que o outro vai pensar da mesma forma que a gente pensa, com a mesma agilidade. Mas nós somos pessoas diferentes, evoluídos de formas diferentes, durante todo, né, essa jornada de evolução. Então, não vamos deixar nada subentendido. Precisamos ser claros naquilo que nós queremos. Ah, eu quero, eu não quero. Ah, eu posso abrir mão, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, não, eu tenho que. Somente quando a gente está falando de impor limites, né? Ah, não, então é o seguinte, ó, sim é sim, não é não. Eu não quero fazer, então eu não quero trapaçar. Mas, gente, o mundo não pode ser desse jeito. A gente precisa ter flexibilidade. Viver em sociedade é ser flexível. Então, logo, a gente precisa se expressar de forma coerente para que o outro possa entender, dizer com todas as formas, dizer o que está sentindo, o que não está sentindo, e compreender o que o outro quer colocar. Nenhum diálogo ele pode ser forçado, pé na porta. Vamos imaginar, a gente termina esse bate-papo de hoje, esse grande diálogo que estamos tendo, e o seguinte, agora eu vou fazer o outro me ouvir de qualquer jeito. Não, as coisas não são assim. O diálogo ele é conquistado, ele não pode ser empurrado, não pode se forçar a entrada da porta do coração. Então nós precisamos, e aí nessa questão de fazer-se entender, é usar a nossa amorosidade, usar, né? Vamos lembrar, né, das bem-aventuranças, né? São os de coração pacífico. É isso que Jesus quer que a gente seja em todos os nossos momentos de diálogos. Usar da nossa brandura para com o outro, né? E aí faz parte de expressar de forma branda, de forma coesa, de forma, sabe, muitas vezes simplória, talvez até passo a passo. Cada um tem um nível de compreensão diferente para que o outro entenda perfeitamente aquilo que eu quero. Porque o que que acontece? Quando eu não faço isso, gera um negócio chamado expectativa. A gente sabe que a expectativa não atingida vira uma mágoa. Então, a gente cria uma expectativa achando que o outro nos entendeu e o outro não entendeu. Por quê? Ele entende aquilo que tem capacidade de entender. E aí eu acho, entra no subtendido, gera uma expectativa, a expectativa não é cumprida, vira mágoa. Por isso que a gente precisa entender a dinâmica do perdão. A dinâmica do perdão ela só acontece com diálogo. Sim, ele pode perguntar. Peraí, que tem duas perguntas parecidas. O Argel perguntou assim: no universo do lar, como conduzir um diálogo quando o outro se recusa a participar e se retira do ambiente? Aí tem uma aqui que é assim, ó: à luz do Espiritismo, o que significa na prática dialogar com caridade mesmo quando há discordância? Então, gente, olha só, vamos lá. Vou repetir a frase que eu disse um pouquinho atrás, né? A gente não pode forçar um diálogo. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Então, compreender o estágio do outro é importante. Então, não adianta você chegar em casa, quero conversar. O outro, eu não quero conversar. Não, mas eu preciso conversar. Olha só, quando ele começa isso, aí vão voltar, né, a questão lá de André Luiz. Olha só, pensamento, sentimento. Você fala que você quer, o outro fala que não quer. Você fala que quer, o outro não quer. O que que começa a se produzir com isso? Amor. Venhamos e sejamos sinceros. Não. Vai gerar o quê? Irritabilidade. Vai gerar mais atrito. Então entra um momento de compreensão, um momento
de um silêncio sábio. Não quer, tudo bem. Precisamos respeitar o outro. Não dá para poder forçar essa entrada. Por quê? Vamos imaginar, você tem uma porta que está trancada. Se você forçar a entrada, vai acontecer o quê? Não vai danificar? O diálogo também é assim. Por exemplo, no livro, Luísa chega num ponto. Por quê? Porque ela está com um monte de caraminholas na cabeça, né? Fazendo leitura de mente. Ele não me ama, ele é isso, ele é aquilo, ele quer isso, ele não quer. E muitas vezes ela procura, ele se afasta. Até que momento que ela consegue. E aí, quando ele se abre, ela começa a entender por que o que está por trás. Por exemplo, ela fala assim, Luiz, eu tenho muito medo de você engravidar e a gente perder esse menino de novo. Ele tem um medo escondido. Só como qual o escudo de proteção? Ele é rancoroso, ele virou aquele homem que ele era. Então, ou seja, nós temos que usar da nossa compreensão, entender os níveis diferentes. O que eu posso fazer nessa situação? Eu posso rezar para que essa pessoa, né, possa mudar, possa aceitar, possa tentar conversar em outro momento, de outra forma, porque muitas vezes a gente pode falar aquilo que a gente quer falar, sem que tenha que sentar os dois numa mesa e falar assim, vamos resolver isso agora. Então nós temos que utilizar do quê? Utilizar da nossa inteligência, utilizar do nosso nível de consciência. Somente assim a gente vai conseguir dialogar melhor com as pessoas. Não adianta forçar a entrada. E aí a pergunta é, né, então, voltando, né, se recusa a participar, retiro do ambiente. Deixa. Porque qualquer coisa que você voltar, né, qualquer coisa você vai prejudicar, vai se machucar. Então, qualquer coisa que força vai danificar. Então, não danifique. Espere o tempo. Todo mundo tem seu tempo. No tempo certo, o diálogo ele vai acontecer. E aí, o que acontece? Por que vai? A gente sempre tem que lembrar que quando nós não andamos por nossas próprias pernas, a vida nos obriga. E aí vai vir um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento que vai ter oportunidade. E aí, muitas vezes, nós temos que agir com caridade. Para dentro chegar nessa hora, você está vendo? Eu avisei, eu estou tempão, tentando conversar, estou tentando fazer isso, tentando fazer aquilo. Isso não adianta. Isso vai gerar o quê? Lá atrás não teve uma pergunta de ambiente seguro? Então imagina o seguinte, você conquista, a pessoa não quer. No dia que ela resolve conversar, você vem e ataca ela. O que vai acontecer? Ela não vai voltar para se abrir. Então a gente tem que usar da nossa compreensão, tentar expandir o nosso conhecimento, tentar expandir a nossa forma, não só de pensar a gente mesmo, mas de entender o outro. Por que Jesus falava tanto de amar o próximo? Amar o próximo não é só eu fazer carinho, eu dar uma cesta básica, eu ser caridoso, mas é principalmente tentar compreender a dinâmica do outro. Nós somos pessoas diferentes, encarnações diferentes, vivências diferentes. Então, o amar ao próximo é buscar essa compreensão do outro. É a forma como Jesus nos ama, ele compreende cada um do nosso jeito. Ele não olha os nossos físicos, mas ele sabe o seguinte: esse é meu irmão, ele é filho de Deus Pai. Então eu compreendo ele, eu aceito ele. Então, ou seja, então, à luz do Espiritismo, né, dialogar com caridade quando há discordância, exatamente dialogar compreendendo o outro. Porque discordar não é um negócio ruim. Imagine se o mundo todo fosse somente de concordâncias. Aí vamos voltar à prática da dialética. Eu tenho uma tese, eu tenho uma antitese. Mas eu tenho que entender que qual é o meu objetivo com isso? É produzir alguma coisa. É gerar uma síntese daquilo. Então, ou seja, a discordância, pera, deixa eu compreender, deixa eu tentar me colocar, ser empático, me colocar no lugar do outro, entender por que ele está falando isso. Porque a pessoa está falando, ela tem um sentimento, tem uma verdade dentro dela. Então a gente precisa colocar, entender essa verdade para a partir daí compreender o outro. Então o próprio diálogo, a gente não fala que a gente vai
evoluindo intelectualmente e moralmente, a prática do diálogo também é um crescimento intelectual, de você se colocar, de você treinar a sua escutativa, de você aperfeiçoar o seu próprio diálogo. Então, é o como, de que forma? É observar os diálogos que eu estou tendo, se está tendo, o que está acontecendo. Dessa forma, eu vou me lapidando, eu vou me transformando. Eu vou dar o exemplo, né? Da, da, do azeite, né? O azeite, para virar azeite, né? Passa por um processo de transformação doloroso na prensa das azeitonas. Então, ou seja, eu até usei esse exemplo ontem, mas é um exemplo que ele é real. O nosso azeite do diálogo, né? A nossa forma de dialogar num ambiente seguro, ele vai passar por esses problemas que vão estar dentro das pessoas que estão à nossa volta, que são exatamente para isso, para forçar com que a gente aprenda. E aí aprenda de uma coisa que é mais simples, que a gente acha que a gente domina, que é a prática da fala, mas não é. Então, à luz do Espiritismo, a prática de dialogar com caridade é essa. O que é a caridade? O que a gente aprende? Por exemplo, quando a gente vai lá no Código Penal da Vida Futura e que a gente vai olhar que a gente só paga o mal com a prática do bem, né? Então, ou seja, fora da caridade não há salvação. Então, o que é dialogar com caridade? É dialogar com bondade, mesmo quando o outro esteja contra mim. Se o outro não está pronto para conversar, o silêncio respeitoso também pode ser uma forma de diálogo? É a melhor fórmula de diálogo. É respeitar o espaço do outro. Isso é respeito, isso é caridade. Vou voltar. Se o outro não está pronto para conversar, o silêncio, por quê? Se o outro não está pronto para conversar e eu quero conversar, é a dinâmica de forçar a porta de entrada. Vai danificar a relação. Tempo do perdão. Ah, eu posso obrigar o outro a me perdoar agora? Não, gente. O perdão é individual. A pessoa primeiro precisa se perdoar para depois perdoar o outro. O diálogo é a mesma, entra na mesma linha. O outro tem que estar preparado, estar disponível, a aceitar, a conversar, senão não se produz nada. Senão produz mais ressentimento. Então, esse silêncio é extremamente importante. É um silêncio sábio. Então, a gente fala, tanto que vamos pegar, a gente está falando de som, vamos pegar as melodias, a música em si. A pausa ela é tão importante como qualquer nota musical. A pausa é que dá ritmo, a pausa é que vai dar conexão. Então, o silêncio é extremamente importante. Então, quem colocou aí, né? Também é uma fórmula de diálogo, silêncio respeitoso, sim. E a gente tem que muito aprender, porque a gente, aí eu vou voltar a falar do Osho, a gente tem uma necessidade muito grande de estar sempre certo. Para estar sempre certo, a gente tem que sempre falando. Poucas vezes a gente faz silêncio para poder compreender aquilo que está falando. Então, muito boa pergunta. Próximo. Quem ouve mais aprende mais? Ou estamos realmente ouvindo uns aos outros? Ou estamos apenas esperando a nossa vez de falar? Cada caso é um caso, mas sem dúvida a questão da gente ouvir, a gente vai aprender, né? Porque como nós estamos hoje dialogando, eu estou falando, vocês estão ouvindo. Então, vocês estão falando através das perguntas e eu estou ouvindo. Então, a nossa dinâmica de aprendizado, né, ela vai passar pelo entendimento. Aí tudo bem, a pessoa que não ouve, mas ela pode ler. É uma forma também, né, de entrar, né, porque muitas vezes a gente está falando de ouvir o outro só pelos ouvidos, né, materiais, mas tem outras formas da gente ouvir o outro, de sentir o outro, né? Aí voltando, né? A nossa primeira forma de comunicação foi através do tato, né? Na neurolinguística fala que a gente tem três canais de comunicação, aliás, quatro, né? Visual, auditivo, olfativo, né? Visual e sinestésico, de toque. Então, ou seja, eu vou ouvir, eu vou aprender vendo, eu vou aprender tocando, né? Para quem tem, por exemplo, quem perdeu a visão, pode aprender ouvindo, se quiser ler, vai através, né, do tato, do código Braille.
Mas, enfim, quem ouve aprende mais. Por quê? Porque a capacidade de realmente ouvir é se colocar na posição de aprendiz. É a gente sempre chegar com o nosso corpo vazio e não cheio. Então, essa frase é boa. Por quê? Porque quem ouve aprende mais, mas aquele que sabe ouvir. E realmente a continuação é: estamos realmente ouvindo uns aos outros ou apenas esperando nossa vez de falar? Depende da realidade de cada um. Pode ser que eu esteja ouvindo, aí vamos voltar lá atrás do silêncio, acho que foi uma das primeiras perguntas, né? Sobre o silêncio, quando o silêncio era mortal, né? Então, seja, o silêncio ele vai ser mortal, né? Dentro dessa pergunta, quando eu não estou ouvindo o outro, eu só estou passando o tempo para dar a hora de eu falar. Então, seja, a gente tem duas realidades dentro dessa pergunta. Tem pessoas que vão estar somente querendo falar. Ela está pouco, né, se importando com o que você tem a dizer. A gente vê isso no nosso ambiente de trabalho, com alguns dos nossos amigos, dentro da nossa própria família, os nossos, né, nossos irmãos, os nossos primos, os nossos tios, os nossos avós. Só que essa pessoa é uma pessoa que a gente vai começar a ver que é uma pessoa que precisa de caridade também. Por isso que ela está na nossa vida. Então, se a gente tem alguém que está próximo da gente, que é desse jeito, a melhor forma da gente exercitar é a ouvindo. Então, tá bom, vale, eu vou te ouvir, vamos conversar. Vamos ouvir primeiro a sua parte, compreender. Então, o exercício de se colocar no outro, o exercício da empatia dentro do processo do diálogo, ela é extremamente, muito, muito, muito importante. É a prática da caridade, a prática da benevolência com o outro. Então, por exemplo, quando a gente pega, né, a nossa palavra, né, aí como diálogo, como forma, a gente vai ver que o que acontece a nossa palavra ela cura. O diálogo tem o poder de curar. E a gente vê isso quando alguém vem pedir um conselho, a gente ouve atentamente, a gente fala com o coração. Porque aquele conselho, aquele momento, ele está carregado de palavra, mas está carregado de sentimento. Então, da mesma forma que eu posso amaldiçoar a pessoa com uma palavra, eu posso abençoar a pessoa com uma palavra. Na nossa prática espírita, dentro de atendimento numa casa, quando a gente tem numa sessão, na nossa casa a gente chama de atendimento espiritual, outras falam de sessões de subsessão, né, de diálogo, atendimento, enfim, cada lugar tem o seu. Mas naquele momento, aonde o espírito está se comunicando e tem alguém, né, que está ali, muitos chamam de doutrinador, né, mas aquele que está recebendo a oportunidade de receber e conversar com aquele espírito, é através da palavra que ele vai auxiliar aquele espírito, que vai se promover uma cura. Uma cura, não muitas vezes física, de tudo aquilo que tem, mas uma cura que vai permitir, né, uma simples mudança que vai mudar o rumo dele pensar. Isso acontece como? Através do diálogo, da palavra bem intencionada. Então, nas nossas conversas, na nossa prática diária, que a gente possa sempre lembrar disso. Né? Poxa, eu estou intencionando bem minhas palavras, eu estou falando com amorosidade, ou estou falando com rancor. Isso faz muita diferença na vida do outro. Sim, Anne, pode continuar. É da Janice. Quando a outra pessoa não quer ouvir, mensagens escritas também podem ser consideradas diálogos caridosos, como você já vem falando? Até que ponto escrever, em vez de conversar verbalmente, ainda mantém viva a caridade e a compreensão na comunicação? Você pode falar depois sobre a psicografia desse contexto, assim, só um pouquinho? Tá bom. Então vamos lá. Tá vendo o que a pessoa começar a usar o seu intelecto, né, para arrumar estratégias, né, de conseguir se dialogar? Isso é uma forma, gente, da gente aumentar o nosso repertório.
Então, o que acontece? Quando eu escrevo uma carta, aí vamos comparar aquela primeira frase. Eu quero conversar, a pessoa não me ouve. Ok. Mas se eu escrevo uma carta e coloco tudo que tem ali, eu entrego para ela. Ela, no momento dela, vai ler aquilo. É uma forma de diálogo? É. A gente não dialoga pelo WhatsApp hoje, né? Pelas mídias sociais, por outros aplicativos, né? Enfim. Antigamente, quando as pessoas estavam longe, as pessoas faziam como? Não era através de carta? Agora, olha só, eu posso estar do lado de uma pessoa e estar longe dela. E aí, qual era o mecanismo que a gente tem para conversar com alguém longe? Uma carta é ótimo, uma forma de você expressar. E muitas vezes na carta dá tempo de você concatenar o pensamento da forma como você quer. Porque muitas vezes a gente está falando, as ideias vêm, ultrapassam da outra, a gente fala sem uma lógica, sem um raciocínio ali, não, a gente está construindo uma coisa. E aí, cada palavra colocada, apesar de estar escrita, nós não podemos esquecer que a gente coloca a nossa energia. As palavras carregam energia. Existem estudos, né, a gente já falou disso em outras palestras, mas existem estudos, por exemplo, que o fato de você escrever a palavra e colocar ela numa copo com água, ele muda as moléculas da água da palavra que está escrita. Então, ou seja, as palavras não precisam somente ser ditas, as palavras escritas também carregam energia. E aí a carta realmente funciona. Como você bem colocou, esse diálogo caridoso, né? Então, está sim, né? A gente pode utilizar desse elemento quando essa porta do diálogo verbal ela está fechada. Mas você vai fazer isso de uma forma respeitosa. Por quê? Porque você vai entregar. A pessoa vai ler quando ela quiser, quando ela estiver preparada. Aí vamos imaginar, quando nós falamos lá, a pessoa não quer, eu começo a rezar por ela. A gente sabe que a nossa oração ela nunca é perdida. Então, o que acontece? Existe uma probabilidade muito grande de quando ela for ler essa carta, todo aquele sentimento que a gente emanou de positividade, ela vai começar a absorver. E aí, aquela palavra que naquele momento a gente queria falar de qualquer forma, poderia levar para um caminho, agora ela é escrita e no tempo da pessoa, pode levá-la a outro caminho. Então, essa foi uma ótima criação, né? Uma forma da gente utilizar o nosso intelecto, né? Para construir rotas alternativas que vão nos levar ao objetivo que a gente pretende. À luz do Espiritismo, esse recurso da comunicação intermundos pode ser utilizado, pode ter Sim, valia. é uma boa pergunta também, né? Para nós espíritas, né, estudantes da doutrina espírita, e a gente vai utilizar o seguinte: olha só, vamos lá. Como a doutrina espírita chegou ao plano material? Através de um diálogo entre mundos. Então, ou seja, Kardec fazia pergunta e a espiritualidade psicografava. Essa é uma forma. Então, ou seja, a própria doutrina no qual a gente se baseia, ela é uma fonte de diálogo, né, de trazer, né, ao mundo conhecimentos que estão do outro lado. Então, como a psicografia ela pode fazer? A nossa casa, por exemplo, tem, né? Aí nós não temos o objetivo das cartas consoladoras, né, de um ente querido, como a gente vê muito, né, registrado, né, através da mediunidade do Chico, das pessoas que iam, das cartas que estão publicadas em vários livros que ele tem, contando todos os passos. Mas o que acontece? A nossa casa tem algo que desse diálogo, que é o quê? Eu estou passando por um momento na minha vida que eu preciso de uma perspectiva diferente, sabe? Eu não consigo. Eu pensei, e todos os caminhos estão me levando ao mesmo lugar. Aí a gente vai e fala assim: olha, manda no dia, né? Nos nossos avisos da palestra, a gente fala: ó, se alguém quiser, pode mandar uma carta lá para o apoio fraternal, FCBN, conta lá o seu problema. E a espiritualidade, através de quem? De um médium, através, utilizando a psicografia, vai trazer uma mensagem do plano espiritual que tem uma visão mais dilatada na nossa vida, que vai trazer um efeito
balsâmico em nossos corações. Vai nos dar esperança, vai nos dar fé, vai nos alertar muitas vezes, olha, não vai por esse caminho, não. Olha, a sua saúde, você já parou para poder pensar sobre isso? Porque eles estão vendo além do que a matéria vê. Então, a psicografia, dentro do avanço, né, da nossa moralidade, do aumento da nossa consciência, ela se tornou a ferramenta extremamente importante. Por quê? Porque o que acontece? Na época de Kardec, a única forma de deixar algo para o outro era escrito. Não se tinha, não é igual hoje, que a gente faz uma palestra lá no YouTube, né? Não precisa estar escrito, mas naquela época a escrita é importante. Então, a psicografia ela tem esse caráter de consolação, né, de nos orientar, de orientação, desse diálogo caridoso, desse diálogo fraterno, orientativo. Muitas vezes esse diálogo ele acontece não da forma, né, eu pergunto e outro responde, ali sucessivamente, mas acontece por quê? Porque eu iniciei, eu fiz uma pergunta, levei um caso e vai vir, aí voltando, né? Eu criei uma tese, veio uma antitese, buscando que quando eu lesse aquilo, quando eu ler aquilo, vai criar o quê? Uma síntese, né? Eu vou trazer um novo olhar sobre aquele problema lá inicial. Então, a psicografia tem esse ponto extremamente importante de ser esse elo de ligação entre planos, para que com o objetivo de nos levar a ter mais consciência sobre nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ações. E a espiritualidade ela nunca vai trazer a resposta pronta. Ela vai levar a gente a raciocinar com aquela informação. Então, é isso que é uma dádiva para aqueles que acreditam no intercâmbio entre mundos, utilizar-se desse recurso, né? E a gente vê, pode ser de uma carta, ou pode ser como um livro psicografado, como que é o que nós estamos estudando, né? Vai trazer um bálsamo, uma orientação para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Se me expresso melhor escrevendo, isso revela uma falha na comunicação ou apenas mostra que cada um tem um canal mais eficaz para transmitir o que sente? Muito bem, boa pergunta também. É, O que acontece? Por que as pessoas às vezes optam por escrever? Como eu disse, né? Escrever faz com que você ordene melhor os seus pensamentos. Você escreve, apaga, volta de novo, né? A palavra, como diz um ditado, né, é igual a flecha lançada. Depois que você falou, você não consegue lá voltar e apagar. Agora, a questão de você se escrever. Só que a própria prática de você expressar através da escrita vai levar a você a dialogar verbalmente melhor. Por quê? É igual a gente fala. Se a gente quer aprender, a gente tem que quê? Ler. Uma pessoa que a gente fala, a pessoa que tem cultura, a pessoa que lê muito. Por quê? Porque ela está lendo, ela está adquirindo conhecimento. A partir do momento que ela está lendo, ela está fazendo elos mentais do conhecimento que ela tem. Se ela não lê, se ela ficar só observando o mundo, ela está deixando de passar muitas coisas, muitos conhecimentos. A prática da escrita vai fazer o processo inverso. Ela vai treinar a sua capacidade de comunicação. E, na verdade, sim, nós temos canais preferidos. Eu, por exemplo, prefiro muitas vezes falar do que escrever. Para escrever, para mim, é mais difícil. Outras pessoas, para escrever, é mais fácil do que falar. Isso significa o quê? Apenas oportunidade de desenvolver, porque ambas as habilidades podem ser desenvolvidas. Então, se eu tenho dificuldade de falar e vou escrever, eu posso treinar a falar. Eu posso escrever e depois treinar aquilo que eu escrevi. Então, gente, nós viemos ao mundo para aumentar as nossas habilidades. As habilidades, como é que colocou? Nossas habilidades primárias, aquela que a gente tem maior facilidade, ela vem para apoiar a gente desenvolver aquelas que nós não temos tanto. Se eu desejo fazer, eu posso fazer. Posso ser o melhor naquela área, por exemplo, não, eu sou muito bem escrevendo. A gente pode pegar os grandes escritores, né? Tem uma habilidade muito grande de tecer, de juntar as palavras através, né, da escrita, de gerar emoções. Quem nunca chorou lendo um livro? Esse livro mesmo da Adriana, né? Eu, quando comecei a ler a primeira vez, eu li um capítulo, eu ficava sempre soluçando. Então, ou seja, essa é a capacidade da comunicação através das palavras escritas. Isso é um canal. Então, ou seja,
se expressar melhor em um canal é só base para que você possa desenvolver o outro se você querer. Ninguém é obrigado. Mas como nós estamos num mundo onde a fala ela é importante, porque a gente não vive só escrevendo, a gente aperfeiçoar a nossa fala é extremamente importante. Agora, a escrita é uma forma da gente aperfeiçoar a nossa fala. Então, seja, né, como diz a pergunta, né? Se eu me expresso melhor escrevendo, isso revela uma falha na comunicação ou apenas mostra? Não, gente. Só mostra que você tem um canal preferencial. E mostra que, se você. Eu vou voltar a repetir, né? Isso nos dá uma direção de algo que a gente, se a gente quiser, a gente se desenvolver. Então, por exemplo, a gente tem pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas, não é isso? Né? Tem pessoas que vão se expressar melhor escrevendo, são as introvertidas. Outras pessoas vão se expressar melhor falando. Só que a gente precisa ser as duas pessoas com equilíbrio. Eu preciso muitas vezes ser mais intimista, outras vezes eu preciso ser mais falador. É o equilíbrio. Isso só a gente é a prática da vida. É aquilo que a gente vai vivenciando. E isso é algo somente nosso. É uma construção nossa. Então não vamos perder a oportunidade de a gente se melhorar em habilidades que a gente não tem. E como a gente está falando hoje do diálogo, possamos começar a olhar esse ato de falar também como um ato de desenvolvimento. Eu posso desenvolver, eu posso me tornar melhor nisso. Você está dizendo que no exercício do diálogo é possível ser papagaio e coruja, falar para ser ouvido ou escutar para compreender? Engraçado, né? Papagaio, coruja, né? Então, o que a gente fala, né? Todo mundo sabe a piadinha do papagaio e da coruja, né? Então, não precisa eu repetir, né? Mas o que que acontece? Nesse processo da comunicação, a gente vai ter o emissor e o receptor. A gente vai ter quem fala e, às vezes, tem quem ouve, né? Então, eu vejo que essa dinâmica ela faz parte do dia a dia. A gente vai ser hora coruja, hora papagaio. E precisamos ser, para a gente poder expressar as nossas opiniões, as nossas ideias. Tem momento que aí vem o quê? O aumento da nossa consciência, o aumento da nossa capacidade de raciocínio e de entender como eu devo me portar em determinado ambiente. Então, vamos dar um exemplo, né? Se estivéssemos todos no salão da fraternidade e eu, né, estou tendo a oportunidade hoje de ser aquele que está falando mais, mas imagine, ou seja, eu sou o papagaio da noite, né? Tá, o restante todo mundo é coruja. Agora imagine se todo mundo quisesse ser papagaio ao mesmo tempo. A gente ia conseguir compreender um ao outro? Não ia. Então, ora nós somos papagaio, ora nós somos coruja. Então, temos que ter discernimento para entender que momento nós precisamos de executar esse papel. Aí, às vezes, num diálogo, às vezes, quando alguém chama a gente para conversar, a gente tem que ser só coruja, prestar atenção. Aí a hora de ser papagaio vai ficar para outro momento. Aí vamos voltar lá do silêncio, né, que foi falado. Às vezes eu preciso escutar e ficar em silêncio. A minha função é absorver. Absorver sem crítica, absorver sem sentimentos ruins, mas absorver. É também a prática de caridade. E às vezes eu preciso falar e a outra pessoa tem que ouvir. De que forma a gente exercita isso? Com nossos filhos. A gente ouve, mas agora você vai parar e você vai me escutar. Por quê? Eu preciso dizer algo para ele que vai ser importante para a vida dele. Então tem tempo para tudo. E a gente tem que ter sabedoria para escolher os tempos certos. Porque muitas vezes a gente erra pela forma, não pelo que a gente quer dizer, mas é a forma, é o momento. Então, dialogar também, eu quero essa visão dilatada do todo do campo inteiro. O diálogo é quase que fosse, né, um jogo de xadrez. Eu tenho um monte de pedras, um monte de possibilidades. Então, o enxadrezista, ele move uma pedra, ele já sabe quais são as duas outras próximas jogadas de acordo com o que o outro for fazer. São repertórios de jogada. O diálogo também ele é assim. Por isso que é algo que nós precisamos construir com consciência.
com sabedoria, com vontade de aprender, com vontade de ser caridoso com o outro. Por exemplo, vamos pegar o exemplo, por exemplo, vamos pegar o exemplo, né? Mas o que acontece? Quando a gente olha Jesus, tem uma passagem na Bíblia que é a da mulher samaritana. Pensa bem. Olha como Jesus constrói um diálogo com ela, né? Primeiro, Jesus quebra as barreiras sociais, porque, primeiro, ele é homem e ela é mulher. Segundo, ele é judeu e samaritano. Todo mundo sabe que judeu e samaritano se detestavam. Então, Jesus chega, né? Fala com ela, então, ou seja, já quebra a barreira. E chega de que forma? Né? Como que Jesus chega nela? Através do quê? Dar-me de beber. Então, ou seja, ele começa de uma forma humilde, ele começa um diálogo. Mas, lógico que Jesus é Jesus, né? Ele já passou por isso que a gente está falando aqui já há muito tempo. Então, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana não é um diálogo de um judeu para uma samaritana, do sentido do quê? Do ódio entre as raças, mas é um diálogo que é o que nós estamos tentando aprender hoje, um diálogo amoroso. Então, ele começa de uma forma humilde, depois ele vai elevando a condição dela, porque ele diz, ó, quem beber desta água jamais terá sede. Ou seja, ele conduz ela para um estado de alternância de raciocínio, de consciência, né? Ou seja, como que eu posso dizer, né? Para que ela consiga entender que não é a água pura, mas é a água do saber de Jesus, que é o que nós estamos tentando beber ainda hoje, 2025 anos depois, né? Segundo o calendário romano. Ele revela coisas sobre ela, mas sem julgar, porque ele e aí quando ela descobre que ela é o Messias, por quê? Porque ele fala, olha, você já teve tantos maridos, mas Jesus não condena ela. Ele demonstra conhecimento sem condenar. Só diz, né, aquilo para que ela para que ela saiba, né, sobre o potencial divino dele, que somente o Messias poderia considerar. Então, Jesus começa esse diálogo com a mulher, e esse é um exemplo de como nós devemos conduzir o nosso diálogo com aquele que a gente acha que é o nosso inimigo, de forma sempre branda e serena. Nós não temos nada a perder com isso, nós só temos a ganhar. Entender o nosso papel não precisa de ostentação, a gente precisa de sabedoria. Foi o que Jesus sempre utilizou em todos os momentos. Quando a gente olha todos os diálogos iniciados pelos fariseus para tentar colocar Jesus em uma saia justa, Jesus usa sempre o diálogo caridoso. Ele escuta, não revida com força, ele revida com sabedoria. Transforma aquelas flechas de ira, né, em sentimentos de amor, que é o que a gente vê nos evangelhos. Então, a gente, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, é o que todos nós, né? Porque o que Jesus está vendo? Jesus não está vendo uma samaritana, ele está vendo uma irmã. Então, ou seja, ele está dialogando com a essência imortal. E é isso que nós devemos procurar quando a gente vai dialogar com o nosso próximo. Não olhar aquele homem ou aquela mulher que está ali, mas olhar o ser imortal que tem por trás. Entender que somos companheiros de viagem na vida do outro, nesse grande trem que é a nossa vida. Que um momento a nossa estação vai chegar e a gente vai se separar. E o que vai ficar depois dessa separação? É o que a gente aprende. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar sobre família, família espiritual e família material. Família espiritual é aquela que se une com os laços de afinidade. E esses laços foram criados como? Através dos diálogos sinceros, os diálogos amáveis, os diálogos caridosos. Agora, quando é que vai ficar só na família material? Quando o diálogo não tiver produzido o efeito de se criar afinidades. A gente passa uma vida como entes, mas chegamos ao final dela sem um ter tocado o coração do outro. E aí essa família ficará somente na família material. Então, o que nós podemos aprender com todos os diálogos que Jesus teve com os fariseus, com esse exemplo samaritano, a gente vai ter o diálogo dele, né, com Zaqueu,
né? Zaqueu era um publicano, é, ele, ele, né, era odiado, e aí todo mundo sabe que Zaqueu sobe numa árvore, Jesus olha, fala para esse Zaqueu, desce da árvore, vem ter comigo. Jesus está dialogando com todos que estão à volta, olhando o ser espiritual de cada um, mesmo aquele que os condenaram. Tanto é que quando ele está lá crucificado, ele fala o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o quê? É alguém que entende o diálogo e entende o outro, como que o outro está dialogando. E aí, dessa forma, ele consegue compreender o que está sendo dito. Mas não o que está sendo dito muitas vezes com as palavras, mas o que está por trás disso. É isso que aí nós ainda estamos aprendendo. O que é por detrás disso? Vou dar um exemplo. Na própria neurolinguística, fala que é, todo comportamento ruim tem uma intenção positiva por trás. Então, ou seja, né, alguém que é, às vezes, muito áspero com a gente num dia, que chama atenção, mas qual a intenção positiva dele? É que eu me torne uma pessoa melhor. Então, é isso que Jesus sempre analisava. Todas as nossas intenções positivas, o que está por trás. Então, nós temos um grande exemplo, totalmente acessível, que é só pegar qualquer Bíblia e a gente lê os evangelhos, a gente tem a oportunidade de aprender na fonte, né, com aquele que veio nos ensinar a dialogar com Deus. Por quê? Dialogar de forma honesta, de forma sincera. Porque como era o nosso diálogo antes com Deus? Totalmente superficial. Tem uma parte que ele fala, né? Vocês são igual sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Então, ou seja, ele está mostrando para a gente, olha, não é a aparência, é o que tem dentro. Ele traz depois a questão da oferta, né? Da viúva que chega, né? E dá tudo que tem, enquanto os outros aí depois, né? Lembram dessa passagem, né? Que todo mundo chega lá jogando um monte de dinheiro, e Jesus observando. Aí Jesus ali está como coruja, está observando. Chega a senhorinha e vai lá e coloca de forma sincera tudo que ela tem. E Jesus depois volta para os discípulos e fala: quem deu a melhor oferta? Quem produziu o melhor diálogo com Deus? Então, Jesus veio trazer, nos alertar, nos mostrar uma nova fórmula de diálogo com Deus. Que não era aquele diálogo que nós tínhamos de fazer sacrifícios na Páscoa. Não importava o que eu era com o meu próximo, o que importava era o que eu fazia de sacrifício, estava tudo certo. Que era aquele Deus que era vingativo se eu não agradasse. Jesus dialoga, traz uma nova forma da gente compreender esse Pai através das parábolas, através dos milagres, através dos milagres em várias nacionalidades, em vários povos, vamos assim dizer, né? Porque ele não curou só judeu, ele curou gentil, ele curou samaritano, ele curou um monte de gente, mostrando que a visão do Pai ela é igual para todos os seus filhos, não existe privilegiados. Então, esse é o diálogo que nós temos que olhar quando a gente for praticar com o outro, esse diálogo de Jesus. Olhar todos como iguais e não como diferentes, superiores ou inferiores. Então, essa é a verdadeira essência do diálogo. É isso que o diálogo vem trazer para a gente, para que a gente possa sempre aprender, né? Junto. A gente tem uma forma de um diálogo muito bom, que é o evangelho no lar. A gente pratica muito pouco essa forma de diálogo em família, principalmente nós espíritas. Querendo ou não, no nosso dia de estudo, como hoje, acaba sendo um evangelho no lar para todos nós. Por quê? Nos reunimos e dialogamos sobre um tema de espiritualidade. A gente tem uma água que pode ser fluidificada, mas a gente tem que intencionar para isso. Mas quando não está na fraternidade, que a gente está em casa, é uma forma de diálogo em família, por quê? A gente vai pegar um estudo, a gente vai falar, a gente vai poder. Lembra do ambiente seguro? A gente começa a criar um ambiente seguro dentro de casa. Essa é uma forma, é o início de uma jornada de um diálogo. Ah, vai começar todo mundo falando? Não. Pode ser que a gente comece, a gente lê, ou alguém vai falar alguma coisa, vai se passar, mas é uma construção. O que é quando a gente fala de construção? Eu sempre me remeto a tijolo. Uma parede ela não nasce pronta,
ela é colocado tijolo por tijolo. É preciso colocar cimento para prender um tijolo no outro. Então, a construção de um ambiente seguro de diálogo, ele pode começar com o evangelho do lar. Com os ensinamentos de Jesus, começa a argamassa, que vai prender os nossos blocos de consciência, nosso bloco de saber, e construindo esse ambiente onde todos poderão se sentir seguros em falar, saber que serão entendidos, que serão acolhidos e terão de retorno algo positivo, e não uma crítica ou um julgamento. Mas, gente, isso é uma construção. E essa construção começa conosco. Começa hoje, da forma como eu começo a entender o meu diálogo comigo, o meu diálogo com o próximo. A partir de eu consigo compreender comigo, eu vou começar a compreender o outro. Mas eu só posso compreender o outro se eu me compreender. Essa é a dinâmica. Por isso que Jesus falava, amai o próximo como a ti mesmo. Por isso que está lá na lei da justiça, do amor e da caridade, que a justiça é o quê? É aquilo que eu pratico ao outro, aquilo que eu quero receber. Então, seja, podemos ver que, por mais que a gente troque os títulos, diálogo, caridade, enfim, a gente sempre vai voltar à prática do amor e do perdão, que é que a gente ensina, porque o livro vai nos ensinar ao longo dessa trajetória de aprendizado, né? De como o perdão é importante. Mas o perdão, ele só pode existir se houver diálogo. Então, que nesta noite a gente possa se lembrar, né? Já que as perguntas terminaram, então eu já vou, né, como que eu posso dizer? Já fazer o meu encerramento, né? Mas Emmanuel falava, não escreveu, e algo que eu quero compartilhar com vocês, né? Que nós possamos ser sacerdote das palavras dignas em nossos diálogos, né? Não se trata de calar a verdade, mas dizer a verdade embalado com amor. É isso que Jesus sempre ensinou para a gente, é isso que a gente possa, talvez seja o meu, né, a minha, meu maior presente, né, embalado com amor nessa noite, né, que a gente se lembre dessas palavras de Emmanuel, que a gente possa ser sacerdotes da palavra digna, né, que o nosso falar seja sempre embalado com amor, com caridade, independente se a pessoa vai revidar ou se não vai revidar, mas é a responsabilidade do outro. Então, que a gente possa começar agora a compreender de que nós temos uma responsabilidade muito grande com tudo aquilo que a gente fala, porque traz responsabilidade. Então, que a gente possa colher a nossa responsabilidade através dos nossos laços afetuosos, dos nossos mais puros sentimentos que nós portamos, cada um porta o amor, né? A herança do Pai, e que a gente tenha a oportunidade, através do diálogo, exercer sempre esse amor verdadeiro. Amém? Então, vou convidar todos, já que todos os nossos trabalhos eles começam e terminam com uma oração, né? Que a gente possa novamente unir os corações nessa noite, em agradecimento. Eu, particularmente, agradecer todas as perguntas que foram feitas, permitiram que a gente possa trabalhar melhor sobre o tema, compreender, aprender mais sobre essa ferramenta tão importante de iluminação espiritual, que é a prática de diálogo, de falar e de ouvir. Pai Celestial, agradeço ao nosso patrono, Dr. Bezerra, que nos orienta, que nos guarda em nossa casa de amor, a nossa Mãe Maria, que está sempre em diálogo constante, a nossa intercessora, né, junto ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, ali defendendo todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, aqueles que ainda não se sentem parte da grande família. Ela é essa mãe que agrega todos esses filhos. Então, mãe, muito obrigado, e peço que jamais deixe de nos acolher, de nos colocar em nosso colo e de nos envolver em seu manto quanto mais precisamos. Obrigado, que o Senhor nos proteja, nos guarde hoje e sempre, e assim seja.